hoje a gente vai explorar a ideia cabalística dos anjos ministros, que são anjos que regem tanto nações coletivamente como a nossa vida individual. E o Zohar vai trazer algumas informações de como é que esses anjos funcionam. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bechalar, hoje focando nos parágrafos de 105 a 106 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, na Kabbalah, como eu falei antes da vinheta, a gente tem um conceito de que cada nação e de que cada pessoa, e na verdade cada coisa que existe no mundo, até uma lâmina de grama, né, como diz o Talmud, tem um anjo ministro que rege sobre essa coisa. Esse anjo fica no mundo espiritual, né, e é responsável por guiar ou por influenciar aquilo que ele está cuidando. Então você tem um anjo ministro das plantas, você tem um anjo ministro dos seres humanos, um anjo ministro das nações, tá? E esses ministros em hebraico são chamados sarim, tá? Não é o nome da classe angelical, é o nome da função. Você tem várias classes angelicais. Então são seres que têm autoridade, vamos chamar assim, sobre os aspectos espirituais e materiais das nações, das pessoas e das criações. Então, eles servem para quê? Para guiar os caminhos de todo mundo segundo a vontade divina, sempre fazendo o que Deus manda. Então o Zohar, em particular, nos parágrafos que nós estamos lendo agora, menciona que você tinha um ministro egípcio, né? Não entenda esse ministro no sentido físico, é o anjo do Egito, que teve um papel crucial na história do Êxodo que a gente está lendo essa semana. E em especial porque esse anjo ministro do Egito fez com que os egípcios fossem atrás dos israelitas. Ou seja, depois que as 10 pragas já tinham ocorrido, né, aquela história, o povo já estava 3 dias de viagem dos egípcios, já estava no Mar Vermelho, foi, digamos, influência desse anjo que rege a nação egípcia que fez os egípcios irem atrás. E que acabou então fazendo, claro, também o desfecho trágico para os egípcios que a gente sabe. Entrarem no Mar Vermelho, que estava aberto para os israelitas passarem, e quando os israelitas passaram, o mar fechou, né? Agora, uma coisa que pode aparecer aqui, o Zohar coloca, mas esse anjo ministro, se ele é o anjo ministro do Egito, não faz sentido que ele esteja causando a destruição do Egito, né? Não faz sentido que ele esteja mandando o Egito ir atrás dos israelitas, sabendo que isso ia ser negativo para os israelitas. Bom, e aí é a lição que a gente tem que tirar do Zohar de hoje. Esses anjos ministros que regem a nossa vida, que regem as nações, vamos lembrar, eles podem aparentemente estar causando a destruição? Bom, na verdade, aparentemente não. Eles estão causando a destruição, mas a gente tem que lembrar que eles são ministros de Deus. E eles estão fazendo o que Deus mandou para eles. E muitas vezes o que Deus precisa enviar para a terra, seja para uma nação, para um povo, é infelizmente a destruição. Então, do ponto de vista humano, a gente vai falar assim, esses ministros estão fazendo o mal, né? Esses ministros estão trazendo negatividade. Mas isso é, digamos, uma visão sua. Do ponto de vista da natureza, se você quiser pensar assim, ou do ponto de vista espiritual, eles são simplesmente forças que estão atuando conforme o que Deus precisa. Então, de novo, para nós é claro que existe essa maldade, essa negatividade e é ruim. Mas do ponto de vista espiritual, é uma força. Então a gente às vezes precisa receber energia de cura, às vezes a gente precisa receber energia de doença, Deus nos livre. Às vezes eu preciso receber uma energia de construção, de propulsão, e às vezes uma energia de destruição, que me faz ir para trás, percebe? Então esses ministros eles são usados a o quê? Para fazer o que precisa, de acordo com um plano maior, com um propósito maior, que é o propósito divino. Quando ele se manifesta na nossa vida, eu vou poder falar, bom, eu não gostei, eu gostei, para mim foi negativo, foi positivo. Mas do ponto de vista espiritual, a verdade é que não existe essa categorização, tá? E é claro que quando o Zohar coloca essa função, ele vai lembrar de duas outras coisas sempre muito importantes para Kabbalah. Que grande parte do que esses anjos vão manifestar dependem da minha escolha, o famoso livre-arbítrio. Então é verdade que esses anjos atuam com base no que Deus manda, mas eles também atuam com base no que eu faço, como na lei de causa e consequência. Se eu não estou fazendo nada na minha vida que tenha que suscitar energias negativas, esses anjos não vão mandar energia negativa, né? E Deus não vai falar para eles atuarem dentro dessa energia negativa. Se eu estiver levando uma vida, digamos, alinhada, de acordo com os propósitos e tal, esses anjos vão fazer o que Deus quer e para mim os resultados vão ser positivos, né? Então a segunda ideia é que aqui a gente tem realmente uma combinação entre o livre-arbítrio
e o propósito divino. É uma interação entre essas duas funções, vamos chamar assim, que define o que esses anjos vão fazer. Então, em resumo, a Kabbalah vai ensinar para nós que todo mundo tem esses ministros espirituais, tá? E que eles podem sim trazer alguma coisa negativa, mas não porque eles são maus, não porque eles estão agindo por conta própria, né? Porque eles decidiram te castigar, porque eles estão fazendo o que Deus mandou conforme as regras do jogo. E a ideia é então eu saber que eu tenho esses anjos e eu posso sempre que possível influenciá-los da melhor maneira positiva, da melhor maneira possível para eu receber efeitos positivos. Então, isso vale no nível individual, no nível coletivo. Eu sempre estou me perguntando com que tipo de energia que eu estou me conectando, digamos, para depois saber que eu vou poder recolher os melhores efeitos possíveis. Um bom dia a todos e tudo de bom.